No estudo de hoje nós vamos continuar as considerações sobre Isaías 7,14. Isaías 7,14 é quando o Senhor diz assim, Isaías diz, o Senhor dará um sinal. Esse sinal seria o quê? Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse filho vai se chamar Emanuel. Veja, irmãos, os teólogos têm grande dificuldade em identificar essa virgem, essa jovem mulher que daria à luz a esse menino, na época de Acás. Ela podia ser, alguns dizem, a mulher de Acás, ou a própria mulher de Isaías. E não há um consenso, e não há como definir quem seria essa mulher naquela época. Entretanto, a aplicação posterior dessa profecia, que é a aplicação para o tempo de Jesus, ninguém tem dúvida com relação a essa profecia no tempo de Jesus. Veja o livro de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. O nascimento de Jesus é o cumprimento dessa profecia, nascido de uma mulher virgem, a Virgem Maria. E assim o Senhor Jesus, então, cumpre essa profecia e vem se tornar Deus conosco. Entretanto, irmãos, Emanuel não significa simplesmente Deus conosco, mas tem que ter um verbo aí nesse meio. E esse é o verbo ser ou estar. Deus é conosco. Deus está conosco. E Jesus, então, o Senhor é a salvação. O termo Jesus significa o Senhor é a salvação. E essa salvação está conosco. E como está conosco, irmãos? Ontem falamos um pouco sobre o que é estar, Jesus estar conosco, Deus estar conosco. Vamos ver um texto de Salmo 23, 4. Salmo 23, todos sabemos de cor. Muito provavelmente todos sabemos de cor. Mas o verso 4 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Veja, tu estás comigo. Deus está comigo e, portanto, eu não vou ter medo. Por pior que sejam as circunstâncias, eu não vou ter medo, porque a presença do Senhor, Deus estar conosco, nos dá segurança. Ainda o texto de um outro profeta, do profeta Isaías agora, capítulo 43, verso 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com vocês. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não te queimarás, as chamas não te atingirão. O que está falando aqui, o que o profeta está afirmando aqui em nome de Deus, irmãos? Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. O Senhor Deus vai estar conosco, Deus conosco. Jesus estava com os hebreus na fornalha ardente, irmãos. Lembram-se lá de Daniel? Os amigos de Daniel, quando foram colocados na fornalha ardente, e aí o rei olhava e via lá dentro 4 pessoas, e a 4ª pessoa tinha a aparência de um filho de Deus. A 4ª pessoa era o Senhor Jesus Cristo, que estava com os jovens hebreus, naquele momento terrível de prova. Deus estava com Jacó, antes do seu reencontro com Esaú. Quando Jacó fugiu por ter traído seu irmão e ficou longe, muitos anos, constituiu família, mas ele voltou agora, e quando ele estava voltando, ele estava extremamente apreensivo ao encontrar com seu irmão. Será que seu irmão agora faria vingança? O mataria os seus descendentes? E naquela noite ele teve um sonho, e naquela noite ele lutou com alguém. E ele não sabia com quem, ele lutou a noite toda, e quem que era? Era Deus, irmãos, era o anjo que estava com ele. O Senhor Jesus estava lutando com ele, mas estava com ele. Emanuel, Deus está conosco. Deus sempre acompanha seus filhos, irmãos, acompanha seus filhos na vida diária. Acompanha seus filhos nas férias. Deus está aqui comigo, irmãos, nas férias, com a minha família, com os meus filhos, com os meus netos. Ele me acompanhou durante a minha vida de trabalho. Me acompanha agora na aposentadoria. Me acompanha nos pequenos problemas e nos grandes problemas. Às vezes você tem pequenos problemas, pode deixar, Deus estar com você. E quando você tem grandes problemas, Deus também está com você. Deus nos acompanha nos problemas de saúde. Quando você tem um pequeno problema, um dente, ou quando você tem um câncer,
e precisa fazer uma cirurgia. Deus acompanha você em todos os momentos. Deus acompanha os seus filhos na hora da morte também. A morte de um crente, irmãos, a morte de um seguidor de Jesus, ela é diferente da morte de um ímpio, de um ateu. Aquele que morre em Jesus, morre na certeza da vida eterna. E isso dá conforto também para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus filhos, para o seu cônjuge. Dá conforto de saber que eles estão descansando, aguardando a volta do Senhor Jesus e a vida eterna. Se tem uma coisa, irmãos, que nós devemos aprender nessa lição do profeta Isaías, que primeiramente citou, que foi o primeiro que citou, que haveria um menino chamado Emanuel, Deus conosco. Se tem uma coisa que devemos aprender, irmãos, e que devemos ficar tranquilos, é que Deus sempre está com seus filhos. Deus sempre está conosco. Deus está comigo, irmãos. Deus está com cada um de vocês. E que Deus nos dê a bênção de ter certeza, ter a convicção de que Ele sempre está conosco, para que vivamos felizes, para que vivamos tranquilos, para que não sejamos como Acás, que estava tremendo como vara verde diante da dificuldade. Uma grande dificuldade, é certo, mas ele não tinha naquele momento fé em Deus para viver tranquilo. Que Deus nos abençoe então nesse sentido e dê uma vida tranquila e feliz e segura para cada um de nós. Amém.